Olá, meu nome é Damária, sou estudante de Geofísica pela Universidade de Brasília e irei falar de modelagem inversa de dados magnetométricos no estudo do compartimento tectônico do Crato Amazônico, com colaboradores Ana Luísa Carvalho e a professora orientadora doutora Mônica. Esse trabalho é sobre o estudo magnético do Crato Amazônico. O Crato Amazônico cobre uma grande parte do Brasil, mas é um dos cratos menos estudados da era do pré-cambriano. Foi utilizado o método geofísico magnetométrico que permitiu caracterizar os lineamentos magnéticos da região. Os dados foram cedidos pelo Serviço Geológico do Brasil e pelo projeto EMAG-2. Assim foram usados dados tanto de plataforma aérea quanto de satelital. Os cratos são conhecidos por serem estruturas mais estáveis, que não passaram por processos diretos da ação do vulcanismo e tectonismo. Claro que não podemos falar que os cratos não passaram por nenhum tipo de processo, porque, segundo Costa, as margens do crato amazônico são marcadas por 19 cinturões de colisão, dos quais já foram reativados diversas vezes. Então, o crato amazônico tem uma extensão de aproximadamente 4.430.000 km². Santos definiu o modelo geocronológico de províncias do qual foi utilizado durante esse estudo. Aqui ao lado, o modelo definido por Santos. Na óptica geomática, a Terra é composta por manto, crosta e núcleo. A partir do processo de convecção que ocorre no núcleo externo, origina-se um campo geomagnético dipolar. O magnetômetro é um aparelho que mede o campo magnético total, do qual apresenta três fontes magnéticas. A primeira é em relação ao campo geomagnético interno, que eu comentei agora. A segunda é o campo magnético externo, que é proveniente das correntes elétricas advindas da ionosfera. E o terceiro é o campo magnético anômalo, que advém das divergências de propriedades magnéticas que materiais geológicos possuem. Então, como o núcleo dispõe da maior parte do campo magnético, é necessário que os dados sejam tratados e reduzidos ao CMA, utilizando o método matemático IGRF. Aqui estão os resultados e os passos dos processamentos. Então, a gente utilizou o software Oasis Montage da Sequent, onde foi possível gerar os produtos a partir do CMA. Então, as derivadas tendem a delimitar as bordas das anomalias e evidenciar características rasas, enquanto o AGHT determina as bordas das anomalias mais profundas, como contatos, fraturamentos e entre outras descontinuidades. O ISO possibilita a realização das estimativas a respeito do mergulho e contraste da susceptibilidade magnética. O ASA já demarca a posição horizontal das fontes. O FLSA, assim como o ISA, proporciona uma melhora para o estudo da demarcação das estruturas associadas. A continuação para cima permite um estudo das fontes mais profundas e, consequentemente, vai ajudar na compreensão dos detalhes do espectro de baixa frequência. O mapa Euler determina a profundidade das fontes, e nós utilizamos o índice 1, tolerância 2 e janela 10. E para a formação dos domínios, utilizou-se todos os produtos, principalmente o ASA e o ISA, para observar as estruturas. As rosetas, elas foram feitas em relação às províncias e bacias, e elas indicam a direção preferencial dos lineamentos magnéticos. Conclusão. O mapa Euler pode mostrar que as fontes têm aproximadamente 0 a 30 km de profundidade, podendo observar umas maiores profundidades entre a província de Rondônia de Iracema e Tapajós-Parima. Além disso, a Bacia dos Parecis possui pontos de profundidades elevadas. Então, o mapa de continuação para cima, os dados apresentados foram uma altura de 40 km em relação ao CMA, o que ajudou a observar com maior nitidez os altos e baixos magnéticos. Então, utilizando esse CMA, podemos analisar que a porção norte possui o alto magnético presente na província de Tapajós-Parima e baixos magnéticos de grandes porções pela direção SE. Os lineamentos magnéticos podem representar diques, falhas geológicas ou contato entre diferentes tipos de litologias. Então, a região Nordeste, Noroeste e Sul apresenta uma predominância de estruturas com direção EW, e a bacia sedimentar Solimões apresenta estruturas nas direções SW-NE e, principalmente, domínios médio a médio-alto. Aqui foram as referências utilizadas para essa apresentação. Muito obrigada!